Eu me sinto grato por essa oportunidade. Quero parabenizar ao pastor Emiliano por esse trabalho, a pastora Simone, a todos os obreiros, por esse congresso da CIMEC. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que eu tenho certeza que esse projeto está no coração de Deus. Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Eu tenho certeza que muitos anos melhores virão e que Deus honrará cada um dos irmãos que têm se empenhado na projeção desse evento para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe o pastor Flávio, a todos os pastores que antecederam pela palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Ideu, Diácono Marcos, é isso? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Devita Mateus, pastor Fabelira que chegou, os demais irmãos. Deus abençoe todas as irmãs em nome de Jesus. Sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3, do verso 6 ao verso de número 12. Serão os versos que nós falaremos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que você está aí abastecido de boas mensagens e Deus vai continuar falando pelo poder da sua palavra. O profeta Isaías profetizou dizendo que a palavra do Senhor não voltará a ele vazia antes que ela se cumpra aquilo para qual foi enviada. Amém? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3, a partir do versículo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés encobriu o seu rosto, porque portanto temia olhar para Deus. E disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor e por causa dos seus feitores, porque sei quantos estão padecendo. Por esse motivo desci para fim de livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos atitas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jubezeus. Portanto, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho contemplado a opressão com que os egípcios os sobremodo fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, dizendo: quem sou eu para apresentá-lo diante de faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? E apresentou-lhe Deus: eu estarei contigo, e esta é a prova que ao quem te enviei. E quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestarei um culto a Deus neste monte. Amém? Toma aí o seu assento, nesse mesmo espírito, louvando ao nome do Senhor. Meus irmãos, Moisés foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Moisés, ele nasce num período muito difícil, quando já havia morrido José e o primeiro faraó que estava em exercício. Diz a palavra do Senhor que então levanta-se um novo faraó, e também levanta junto com esse faraó um novo governo, uma nova visão. E diz a palavra do Senhor que quando este faraó se levanta, ele olha para a terra chamada terra de Gósen, e ele olha o povo hebreu. E o povo hebreu, quando José saiu da terra do Egito, ele foi estabelecido dentro do Egito como um governador, como a segunda maior autoridade dentro do Egito. A Bíblia diz que foi dado a ele uma terra por nome de Gósen. Essa terra era boa, uma terra frondosa. Só que diz a Bíblia que este faraó que se levanta após a morte do primeiro faraó, ele não conhecia os feitos de José e muito menos os hebreus. E com medo dos hebreus se rebelarem contra ele, ele dá uma ordem para trabalhar. O povo hebreu já trabalhava na terra de Gósen. A Bíblia diz que ele dá uma ordem para multiplicar a carga daquele povo. A Bíblia diz que ele multiplica a carga daquele povo. Mas a Bíblia vai dizer que o povo que tinha promessa, mesmo duplicando a carga, Faraó não impediu o crescimento daquele povo dentro do Egito. Porque o povo que tem promessa, independente do lugar que ele esteja, ele cresce para a glória e louvor do nome do Senhor. A Bíblia diz que ele tem um segundo plano, porque o primeiro não deu certo. Aí a Bíblia diz que ele contratou duas parteiras, uma por nome Cifra e outra por nome Puá. E a ordem dessas parteiras era para matar toda criança que nascesse do sexo masculino. E a Bíblia diz que Deus tocou no coração das parteiras,
porque Deus tem o poder de tocar no coração de quem Ele quiser, para dar livramento a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que então Deus tocou no coração das parteiras, e quando o faraó chama as parteiras e pede o relatório para elas, diz a palavra que elas dão uma explicação a faraó dizendo: olha, as hebreias são muito rápidas, quando elas estão para dar à luz, uma ajuda a outra, e é nesse tempo de infanticídio que Deus vai guardar uma criança que vai nascer lá na tribo de Levi. A Bíblia diz que a mãe desta criança se chama Joquebede, o seu pai é Arão, e diz a palavra do Senhor que a criança nasce, e quando essa criança nasce, a Bíblia diz que a mãe vai ocultar ela por 3 meses. Eu não sei como a mãe conseguiu ocultar o choro daquela criança, mas a Bíblia diz que Deus impediu que os soldados de Faraó, aleluia, tocassem na casa de Joquebede, tocassem na tenda de Joquebede, tocassem, aleluia, naquela criança. Diz a Bíblia que depois de 3 meses, não podendo mais ocultar aquela criança, ela tem um plano, ela pega um cesto, passa betume por dentro e por fora. Diz a Bíblia que ela coloca a criança aonde as crianças mortas são jogadas. Ela põe a criança entre os juncos, na porta da casa de Faraó. E eu vejo aqui a ação de Deus. A Bíblia diz que Deus toca no coração da princesa para se banhar naquele momento, porque eu vejo esta ação como uma ação de Deus. A Bíblia diz que ela vem se banhar na hora que a criança está jogando entre os juncos no Nilo. Aí diz a história que a criança chora, e quando a criança chora, a Bíblia diz que a princesa se aproxima, abre o cesto, e quando ela abre o cesto, ela vê uma criança, e ela diz: dos filhos dos hebreus é este. Ela está dizendo no plural, passou muitas crianças aqui, mas esta criança é diferente. Aquela criança era um projeto de Deus. Diz a Bíblia que a profetisa Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ela se aproxima da filha de Faraó e diz: olha, eu posso arrumar uma ama de leite para que amamente a criança. Diz a história que a mãe agora, a criança vai retornar para sua mãe, e a Bíblia diz que a criança não vai só retornar. A Bíblia diz que o palácio que saiu a ordem para matar a criança é o mesmo palácio que vai custear o crescimento daquela criança, porque Deus transforma a maldição em bênção. Quem queria matar vai ver você crescer, quem queria parar vai ver Deus te abençoar, quem queria, aleluia, tentar prender, vai ver Deus te projetar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque como nosso irmão aqui pregou em João 15:16, não foi vós que escolhestes a ele, antes ele escolheu a vós, e vos nomeei para que vade de fruto, e os vossos frutos venham permanecer. Quem te chamou foi Deus, quem está te habilitando é Deus, e quem está fazendo você crescer é Deus. E o Deus que está fazendo você crescer, Ele não perde batalha. Toda batalha que Ele entra para dar vitória, Ele entra para levantar a sua cabeça, Ele entra para colocar você de pé, e o nome dEle ser glorificado. A Bíblia vai nos dizer que a criança vai retornar para sua mãe. A sua mãe é favorecida. Diz a palavra do Senhor que a criança agora vai crescer entre os hebreus até desmamar. Quando a criança desmama, a criança vai voltar a viver dentro do Egito, e isso era projeto de Deus, porque Moisés viveu pelo menos 3 fases. A primeira fase que Moisés vai viver é como príncipe dentro do Egito. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, versículo 20, 21 e 22, que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e também ele era poderoso em suas palavras. Tudo que o Egito poderia oferecer para Moisés, Moisés adquiriu. Moisés estudou talvez astrologia, Moisés estudou sobre os deuses pagãos do Egito, porque tudo no Egito era um deus. O sol era Deus, a lua era Deus, Rã era Deus, que era um deus Rã. O Nilo era um rio sagrado, mas diz a Bíblia Sagrada que nada daquilo entrou no coração de Moisés, porque Moisés, ele tinha no seu DNA uma chamada. O seu povo hebreu era descendente de levita, ele tinha um chamado. A Bíblia diz em Hebreus 11:24
4, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia nos prova isso, porque quando Moisés vai visitar o seu povo já grande, a Bíblia diz que quando ele vê os egípcios maltratando os hebreus, ele vê um egípcio agredindo um hebreu de uma forma cruel, a Bíblia diz que ele não se aguentou, ele matou esse egípcio e escondeu ele na areia. A Bíblia diz que Moisés achou que ninguém havia visto, mas no outro dia ele volta no mesmo campo e ele vê dois hebreus conversando, e quando ele vê esses hebreus conversando, brigando, Moisés vai apartar aquela briga. E quando Moisés vai apartar aquela briga, a Bíblia vai nos contar que os hebreus disseram: quem colocou você por nós por juiz ou por maioral? Você porventura não viu que você ontem fez? Você matou um egípcio, escondeu ele na areia. Faraó tentou matar Moisés, mas havia uma Midian esperando por Moisés, porque Moisés era projeto de Deus. Talvez você não saiba porque você sofre certas aflições. É o crescimento de Deus na sua vida. O propósito de Deus faz você chegar até o propósito, perdão, de Deus faz você chegar até o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não vai deixar que nada te aconteça, porque a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar para a glória e louvor do nome do Senhor. Parece que eu estou vendo Moisés chegando lá na terra de Midian. Moisés vai agora passar a fazer parte da família de Jetro. Jetro vai virar sogro de Moisés. A Bíblia diz que Jetro, ele tem uma filha, chamada Zípora. Tinha 7. Entre essas 7, Moisés se encanta por Zípora. Ele casa com Zípora e a Bíblia diz que ele vai ter 2 filhos. O nome do primogênito se chama Gerson, o segundo Eliezer. Gerson quer dizer aquele que apaga o meu passado. Talvez Moisés tinha uma visão do Egito que ele não queria mais se lembrar. Quando Deus levou ele para a terra de Midian para ser instruído pelo sacerdote Jetro, talvez Moisés disse: nunca mais eu retornarei para o Egito, porque a segunda fase de Moisés vai ser agora dentro de Midian, porque em Midian Moisés não vira só pai de família. Êxodo capítulo 3 versículo 1, Moisés também vira um pastor de ovelha, mas Deus tinha um chamado maior para Moisés. A Bíblia diz que a vida de Moisés estava pacata até Deus se apresentar a ele, porque quando Deus se apresenta para nós, irmão, nossa vida começa a ficar diferente. Quem não lembra de Filipe? Filipe foi chamar Natanael para conhecer o Cristo a qual os profetas haviam falado. Quando Natanael se colocou diante do mestre, o mestre disse para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo da figueira. E eu estou te chamando hoje, Natanael. Não é para andar na normalidade, porque o crente chamado por Deus, ele não anda naturalmente falando, ele anda também no sobrenatural. Paulo disse que as coisas que nós estamos vendo, essas são temporãs e passageiras, mas a que nós não vemos, estas são eternas. Paulo ainda vai mais além, dizendo que o crente, ele não anda por vista, ele anda por fé. É como Abraão, quando Deus tirou ele da Mesopotâmia para levar ele para o deserto. Deus não deu mapa para Abraão. Deus não disse: Abraão, eu vou te levar para Paulista, eu vou te levar para Consolação, eu vou te levar para o shopping do Ibirapuera. Não, Abraão, eu vou te levar para o deserto. Aleluia! Mas foi no deserto que Abraão começou a se relacionar com Deus, porque é no deserto que nós aprendemos a depender de Deus e a cultuar Ele. Foi no deserto que Abraão aprendeu a levantar altar a Deus. Talvez você está passando por um deserto e este é o processo de Deus na sua vida, mas no final deste deserto, Deus vai transformar este deserto em mananciais de água. Quem crê, levante a mão para dar glória, porque Ele está na casa. Moisés vira pastor de ovelha, quando de repente Moisés vai para o monte chamado Monte Horebe, e diz o texto que Moisés, ele vê uma sarça pegar fogo no deserto.
era algo natural, mas a sarça queimava e o fogo não consumia a sarça. Diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés viu aquela sarça, ele disse: me virarei para lá e verei esta grande visão. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele se via, Deus vai falar com Moisés, porque não há chamada sem intimidade, não há chamada sem conhecer a voz de Deus. Moisés conheceu a lei, Moisés agora tinha que conhecer o Deus da lei, e a Bíblia diz que ali ele tem um relacionamento com Deus. A linguagem que Moisés conhecia dentro do Egito, aleluia, como autoridade era Faraó, mas Moisés vai conhecer alguém que é maior do que Faraó, alguém que é maior do que o céu, alguém que é maior do que as estrelas, do que a lua, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa, Moisés. O lugar que você está, Moisés, é lugar de intimidade. Muitos eruditos dizem que Moisés, aleluia, Deus falou nessa figura, nessa linguagem com Moisés, para ele tirar a sandália dos pés, porque na terra do Egito não se entrava na casa de um faraó ou na casa de alguém que tinha uma autoridade com a sandália nos pés. Quando Deus se apresenta para Moisés, Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que você está, aleluia, é um lugar de honra, é um lugar, aleluia, de intimidade, Moisés, porque o lugar que você está na presença de Deus é um lugar de autoridade. Por isso que a Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor vosso Deus, porque quando você está na presença de Deus, aleluia, você tem que ter intimidade com Ele. Aí nós entramos agora na palavra. No verso 6, Deus vai dizer: Moisés, eu desci para cumprir uma promessa antiga, uma promessa que eu tenho prometido aos filhos de Israel. Que promessa é essa, Senhor? Até então Moisés não conhecia a promessa. Deus disse de levar este povo a uma terra que mana leite e mel. Eles estão aí estabilizados no Egito, mas o Egito não é para eles viverem. O Egito é passagem. Eu tenho uma terra boa, a terra dos Jubezeus, dos Amoreudos, a terra que mana leite e mel. Por isso eu desci, Moisés, para cumprir a minha palavra. 3 coisas aqui que eu achei interessante. Primeiro, Deus disse a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O seu Deus vê tudo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus sobre a terra. Outra coisa que eu percebi aqui, Deus disse: Moisés, eu tenho sentido as dores desse povo. Deus é um Deus que sente aquilo que você passa. Deus é um Deus que sente as suas aflições. Eu tenho sentido, Moisés, o que o meu povo tem passado e como eles têm sofrido na mão dos egípcios. Terceira coisa aqui que me chamou a atenção, Deus também disse: e eu tenho também ouvido o clamor deste povo, tem chegado até a mim. Deus estava dizendo: este povo tem clamado, Moisés, este povo tem clamado a mim, Moisés. A Bíblia diz que, aleluia, que Deus disse: por isso eu desci para cumprir a minha promessa e levar este povo daqui e fazer eles adentrar a terra que eu tenho prometido aos vossos pais. E por isso, Moisés, eu vou contar com você. Verso 10 do capítulo 3. Vem, Moisés, agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que vai tire os filhos de Israel da terra do Egito. A Bíblia diz que Moisés olhou para ele, fugitivo do Egito, aleluia, pastor de ovelha, com 80 anos de idade, recebendo uma chamada daquela. É como muitos que tem aqui nesta manhã, tem uma grande chamada e não sabe a chamada que tem, não sabe a autoridade que exerce no mundo espiritual, não sabe o que Deus tem com você, aleluia. O que Deus tem para fazer é maior. Ah, mas eu já estou avançado em idade. Tá nada, meu irmão. Agora que Deus pode fazer tudo, porque 1000 anos é um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Ele não alabai, Arábia. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar, mudar tudo, porque tudo está no controle dele. Quem crê que está no controle de Deus a tua chamada? Você é um missionário. Você veio para esta manhã para dizer que Deus tem uma obra poderosa na tua vida, e aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar pastores, pregadores que estão na retaguarda. Deus te chamou, te deu uma unção. Ele me canta
qualquer leproso a séria candarábia. Eu estou sentindo uma graça aqui. Urimitéria forca canduremaraia. Urimitória faça candarabachúria. Há uma presença gloriosa aqui, missionário. Deus vai te enviar. A Bíblia diz que Moisés olha para a sua realidade, mas Deus vai dar uma credencial para Moisés, que só o céu tem para dar credencial. Você pode ser um bom pregador, você pode usar bem a sua Bíblia, mas se Deus não for contigo, você não passa daqui para lugar nenhum. Aleluia. Você pode ser um bom teólogo, aleluia, você pode ser um bom escritor, mas se Deus não for com você, você não vai para lugar nenhum. Aleluia. Deus estava dizendo: Moisés, você não vai pelas suas habilidades, você não vai pelo aquilo que você aprendeu no Egito, você vai porque eu, o Senhor, serei contigo. Quem crê, levante a mão para adorar, porque é Deus quem vai habilitar nesta manhã, é Deus que vai consagrar. Bata na mão desse irmão e diga para ele: é Deus que vai consagrar, é Deus que vai levantar. Ele é macandarábia, uribicandarabachúria. Quem envia é Deus, quem levanta é Deus, quem dá graça é Deus, quem leva é Deus, quem traz é Deus, quem exalta ainda é Deus. Levante a tua mão para adorar. Você quer maneira fácil? Ah, mas ninguém me conhece. Não importa, o céu te conhece. A Bíblia diz que o que Deus mostra, ninguém esconde, mas o que Deus esconde, ninguém acha. O que Deus mostra, ninguém esconde, mas o que Deus esconde, ninguém consegue achar. O próprio Deus sepultou Moisés, e nem o diabo conseguiu achar o corpo de Moisés. Levante a mão, porque você está debaixo da sombra do Onipotente. E quando Deus estiver contigo, você vai. Eu serei contigo, Moisés, Senhor. E quando eu reuni os anciões de Israel, eles vão perguntar: quem enviou minha voz? Deus disse: diga que o eu sou, Moisés, enviou a voz. Aleluia. Deus disse: diga mais, Moisés, diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você, e este será o meu nome perpetuamente. Eu perguntei ao Espírito Santo: Senhor, porque o Senhor revelou-se como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como Deus de Jacó. Deus me levou em Gênesis 12, quando Deus fez uma chamada para Abraão e garantiu, aleluia, a peregrinação dele pelo deserto. O Deus da promessa, o Deus que chamou Isaac, aleluia, e levou Isaac para experimentar o altar no Moriá e proveu o cordeiro para si. O Deus da provisão, o Deus que chamou Jacó em Gênesis 32, Jacó passando o val de Jaboque, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou Deus de promessa, o Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, o Deus de provisão, eu sou Deus de Jacó, o Deus de mudança, eu sou Deus que muda, Moisés, aleluia. Não tem nada impossível para Deus, meu irmão. O Deus da promessa, o Deus que muda, o Deus que estabelece, Ele está aqui nesta manhã. E se você crê, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar. Deus vai palestrar com Moisés dizendo: eu vou levar este povo para a terra que eu vos tenho prometido. Aí ele disse: o que você tem na mão, Moisés? Moisés apresenta um cajado, símbolo de autoridade, de pastoreio. Deus disse: Moisés, joga este cajado no chão. Quando Moisés jogou o cajado, a Bíblia diz que o cajado se tornou em uma víbora. Moisés tentou correr daquela víbora. Deus disse: não corre não, Moisés, porque eu vou te dar aqui hoje é forte. Pega essa víbora pela cauda. A Bíblia diz que ele pegou a víbora pela cauda e a víbora se tornou de novo em um cajado. Deus disse: Moisés, coloca a tua mão no peito. Quando Moisés colocou a mão no peito, que ele tirou, a Bíblia diz que a mão de Moisés estava leprosa. A Bíblia diz que Deus repetiu dizendo: Moisés, coloca a mão leprosa no
peito novamente. Quando Moisés colocou a mão no peito, a mão estava curada. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou Deus que abro a ferida, mas eu também sou Deus que ato e cicatrizo ela. Ele disse: Moisés, se eles não crerem no primeiro sinal, eles crerão no segundo, e se eles não crerem no segundo, fará o terceiro sinal. Pega as águas do Nilo e joga em terra, porque eu transformarei o rio que eles dizem que é sagrado em sangue. Moisés, eu vou mostrar para eles que eu tenho toda a autoridade, mas com tudo isso eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não libere o povo, para que eu manifeste a minha glória dentro do Egito. Sabe o que Moisés disse? Senhor, eu não sei nem falar, sou um homem eloquente desde ontem, de ontem. A Bíblia diz em Atos 7:20 que Moisés era poderoso em suas palavras. Moisés não queria aquela chamada, não queria aquela responsabilidade. Ele vai citar Arão, diz: Arão é melhor do que eu, ele fala melhor do que eu, ele é instruído. Deus disse: Moisés, quem fez a boca do homem, quem fez o surdo, quem fez o mudo, foi eu, Moisés. Arão vai te encontrar, como Deus está dizendo: eu vou te dar um auxílio, mas tem uma coisa, eu não falo com Arão, eu só falo com você. Você fala com Arão, e Arão fala para Faraó. Você vai ser como um Deus diante de Arão. Deus estava dizendo: não tem como você fugir da responsabilidade que eu coloquei nas tuas mãos. Aleluia. Aquele que te chamou está te habilitando aqui nesta manhã e dizendo: nada vai parar aquilo que eu tenho na tua vida. Não tem potestade, não tem principado, não tem nada que vai parar aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Se ponha sobre os seus pés enquanto eu encerro esta mensagem. Aleluia. Olha para esse irmão e diga para ele: não tem nada que vai parar a chamada de Deus na tua vida. Deus te deu uma autoridade, te consagrou, e há uma unção sobre a tua cabeça, há uma unção sobre a tua vida. Bata na mão desse irmão, ajude eu a pregar aí, meu irmão. Diga para ele: nada vai impedir você chegar, nada vai impedir você decolar. O Deus que te prometeu é fiel. E tem coisas que Deus dá a nós que depois dá problema, irmãos, mas aí vai falar com Deus. Vão se levantar, faz parte do projeto. A Bíblia diz que lá na frente Miriam e Arão, que era irmão de Moisés, se levantou contra ele dizendo: mas Deus só fala com Moisés, Deus só fala com ele, que negócio é esse? A Bíblia diz que o próprio Deus desceu, irmão, para falar com Miriam e disse: Miriam, me apresente um profeta dentro do arraial. Quando você me apresentar um profeta, eu vou falar com ele através de visão e de revelação. Mas não é assim com meu servo Moisés. Com Moisés eu falo com ele face a face, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Deus vai te entregar nesta manhã aqui, meu irmão, a autoridade. Deus vai te revestir nesta manhã. Quem crê, levante a mão para adorar. Deus tem capacete da salvação, Deus tem coraça da justiça, Deus tem cinturão da verdade, Deus tem escudo da fé, espada que é a palavra, e Ele vai calçar os teus pés na sandália da preparação do evangelho. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, Deus disse: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: eu estou com um cajado ainda, Senhor. Aí ele disse: então vá, porque com este cajado operará sinais miraculosos dentro do Egito, e eles saberão que eu, o Senhor, sou contigo. Aleluia, sou contigo. Ei, meu irmão, a autoridade que Jesus te deu, Ele te deu esta autoridade para o diabo saber que o Senhor é contigo. Pegue na mão desse irmão que está ao teu lado. Eu vou orar aqui, já passo a minha oportunidade agora. O Deus que te chamou está te enviando aqui nesta manhã. Ele está te consagrando, te ungindo,
ungindo, te revestindo, calçando teus pés e dizendo: vai, vai porque eu sou contigo, vai que eu sou com você. Quando você abrir a tua boca, eu vou pôr os demônios para correr, eu vou pôr eu vou pôr enfermidade para fora dos corpos, eu vou ganhar alma através das suas mãos. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Deus está te habilitando nesta manhã missionária e dizendo para quem trouxe glória e para quem trouxe aleluia: se eu fosse você, não ficava de boca fechada, ia dando glória, 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 porque enquanto você glorifica,